Graça e paz de Jesus, eu convido você a abrir sua Bíblia em 1 Crônicas, e eu queria que você acompanhasse a história da vida de Efraim. Nós na escola bíblica temos estudado diversos momentos do Antigo Testamento, com base numa convicção que vem lá do autor de Hebreus, que a lei é a sombra dos bens futuros e não imagem exata das coisas. Que Deus, ao longo da história da humanidade, Ele vai revelando o seu amor e em lampejos e momentos, Ele prepara cada um de nós para que estejamos aqui, em Cristo. E quando o pastor me fez o convite para compartilhar e servir ao Senhor, compartilhando a palavra de Deus essa manhã, me veio uma história que foi um momento específico na vida de Efraim. E assim, Crônicas, os primeiros capítulos de Crônicas são dificílimos da gente ler, porque é uma genealogia atrás de outra. E se tem um negócio que é difícil da gente ler, é genealogia. Mas é interessante que toda vez que, em meio àquela sequência, para nós interminável de nomes, uma pausa é feita e algo é falado sobre a história de uma daquelas vidas, é porque tem algo relevante. Tomemos por base a genealogia de Jesus, conforme Mateus apresenta. Aparecem 3 mulheres na genealogia de Jesus e nós sabemos que cada uma delas foi uma pessoa extraordinária na Bíblia e no plano na história da redenção. E aí Lucas vai lá e as destaca com o propósito de nos mostrar que tem algo a mais. Assim, 1 Crônicas, no capítulo 7, a partir do verso 20, temos o seguinte na palavra de Deus: esses foram os descendentes de Efraim. E aí eu vou fazendo pausa com relação aos nomes complicados, porque eles não nos ajudam em nada. Seria mais fácil se fosse Joaquim, José, Gabriel, mas vamos seguir. Sutela, primeiro filho, que foi pai de Bered, pai de Tiate, pai de Eleada, que foi pai de Taate, pai de Zabate, pai de Sutela. Deixemos Sutela para trás. Sutela teve seus filhos, netos e a vida que seguiu. Ezer e Eliade, filhos de Efraim, que foram mortos por homens da cidade de Gate, quando tentavam roubar os rebanhos deles. Efraim chorou muitos dias por eles e seus parentes vieram a consolá-lo. Depois, ele se deitou de novo com sua mulher, ela engravidou e deu à luz a um filho. Ele o chamou de Berias, pois tinha acontecido uma desgraça em sua família. Berias significa filho da adversidade. Sua filha se chamava Será, foi ela que fundou Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa, e também Uzem Será. O filho de Berias foi, e aí começa mais um monte de nomes complicados, até que no verso 27 diz que foi pai de Num, que foi pai de Josué. E em meio a histórias pessoais, Deus vai mostrando o seu caráter de redentor, de um Deus de amor que alcança, que reconcilia, que traz para si pessoas iguais a mim, iguais a você, que tem histórias, que tem momentos dolorosos, que enfrentaram perdas, que enfrentaram dores. E dor a gente não mede, só quem está vivendo conhece. Podemos racionalizar, em alguns momentos a gente pode dizer que vivemos uma dor porque sofremos uma injustiça, não fizemos nada para que ela acontecesse. Vai conversar com a mãe que perde um filho numa bala perdida, com alguém que sofre uma violência. Não houve uma razão explicável, a dor simplesmente veio de assalto. É Jó, que enquanto vivia o seu relacionamento com Deus na sua plenitude, vai sendo bombardeado por uma série de notícias ruins, uma pior do que a outra, perde os seus bens, perde os seus filhos, e ao final tem a sua esposa dizendo para ele: depois dessas desgraças todas, amaldiçoa teu Deus e morre. Dores que a gente não vai conseguir explicar, mas também tem dores que a gente causa, passos errados que a gente dá, erros que a gente comete, pecados aos quais a gente sofre consequências.
às vezes que deveriam estar enterrados no passado, mas que nós os usamos para nos vitimizar, e aquela dor se renova a cada dia e nos impede de caminhar. Dor também. Dor de relacionamentos rompidos, dor de perdas vividas, dor de passos maldados. Efraim tinha a sua dor. E eu acredito que a sua dor era uma das piores que a gente pode imaginar, porque nós que somos pais sabemos que a sequência, a ordem natural das coisas é que nossos filhos se despeçam de nós. No meu caso, de preferência, velho e farto de dias, sabe? Vivendo muito. Um pai nunca está preparado para se despedir do seu filho. Eu sei que isso só de pensar já causa aflição em alguns e muita dor para aqueles que já viveram a experiência. Para piorar, Efraim perde seus filhos, não porque eles foram injustiçados, ou viveram uma doença, ou participaram de uma tragédia, mas seus filhos saíram para roubar em terra alheia. E tentando roubar em terra alheia, numa cidade onde eles não deveriam estar, eles são mortos por aqueles que defendiam suas próprias terras. Efraim vive uma história que poderia ser vivida por muitas mães e pais em nossas comunidades. Uma história devastadora assim. Mas, quando eu pensei sobre esse texto para compartilhar com os irmãos, uma verdade ficou muito clara no meu coração, a de que a dor, ela não anula o propósito. Os planos de Deus não podem ser frustrados, e nós temos um exemplo maior, que é o fato de que o nosso relacionamento é construído por meio do sangue do Filho de Deus, que foi vertido na cruz por nós. O Filho de Deus se torna como eu e você, com as nossas limitações humanas, morre na cruz para que pelo sangue dele a gente viesse aqui com a convicção de que nada pode nos separar do amor de Deus. Seja a dor, seja as minhas limitações, seja as perseguições. Estamos selados com Cristo, a ponto de podermos dizer que já não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Mas é preciso um relacionamento pessoal com Deus. É preciso que Deus deixe de ser o Criador distante de todas as coisas, que dá o primeiro start para que o universo venha existir, e Ele passe a ser chamado de Pai. É preciso que nós olhemos e entendamos que, a despeito das situações que a gente cria nesse mundo, em que o salário do pecado é a morte, em que a gente complica a vida mesmo, e que se há dor, e é importante dizer, a dor ela só é plano de Deus, ou só é parte do plano de Deus por causa do pecado. Porque enquanto humanidade no jardim, era tudo perfeito. Enquanto não tomamos a decisão da independência, não havia dor. E a nossa promessa final, estamos todos sendo encaminhados para esse destino em que não haverá dor. Está lá o Apocalipse dizendo que a Jerusalém vai descer do céu, todas as lágrimas serão enxugadas, não haverá mais templo, porque Deus será o sol da justiça, não haverá mais dor. Então, esse é o plano. O resto é desvio do alvo, pecado, que traz como consequência a morte. E que pelo nosso Senhor a gente aprende que, enquanto o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, para aqueles que em Cristo Jesus se entregam a Ele. E Efraim não conhecia esse Jesus ainda, mas ele se torna parte da história da redenção, quando por meio do relacionamento dele com Deus, ele acredita em algumas coisas. E eu percebo que Efraim nos ensina a superar momentos difíceis da vida pelas suas atitudes, que eu queria, assim, de maneira muito breve compartilhar e crescer com ele, entendendo o quanto a palavra pode nos falar por meio de gente que experimentou o que Deus planejou para as suas vidas. O texto diz que depois dessa dor, e a gente não pode medir a dor dele, mas a gente conhece as nossas próprias dores,
Se a gente tem dificuldade de nomear a dor dos outros, as nossas a gente conhece, a gente sabe o que estamos enfrentando hoje, o que nos abala, o que nos estremece. Eu, por exemplo, eu disse que para mim é sempre a primeira vez quando eu subo para pregar, e vai ser sempre assim. Depois a gente se acalma, as coisas começam a vir à mente, mas eu sempre saio de uma palavra com a convicção de que eu não falei metade das coisas que estavam na cabeça, que eu esqueci um monte de coisa importante. Então, se você se sente assim em alguns momentos, permita-se ser usado pelo Senhor numa célula, porque é assim que a graça de Deus opera em nós, e a Bíblia diz que onde o pecado abunda, a graça transborda. A Bíblia diz que Deus é aquele que opera o querer e o realizar, então deu os primeiros passos. Só que Efraim ainda está na sua dor, e a Bíblia diz que ele chorou muitos dias. Talvez a primeira coisa que a gente precise fazer, ao lidar com determinadas situações, seja admitir as perdas e encarar a dor que ela nos causa. Eu sei que você vai concordar comigo. Pensa num lugar onde a gente ouve que não deve. Velório. Cara, por vezes é uma história dolorosa, uma tragédia sem fim. Uma criança jovem, de poucos anos de vida, ela sofre uma atrocidade, morre, e alguém bate no ombro dela e diz que foi plano de Deus, e que Deus tem um plano para todas as coisas, sem temor. Enquanto Deus cumpre seus planos a despeito dos nossos desvios, porque o pecado é nosso, o plano é de Deus, a ação rebelde é nossa, a redenção é do Senhor. E sem temor, às vezes a gente encaixa algumas coisas que é quase como se a gente estivesse dizendo: não chore. Uma pessoa muito querida minha, que já partiu para o Senhor, ela perde o seu filho num acidente de moto, e eu vejo uma mãe destruída no sepultamento, dizendo: eu estou feliz, porque eu sei que ele está com o Senhor. E assim, a gente olhava para ela e via ela destruída, mas ela se sentia na obrigação de dizer que estava feliz, porque na nossa religiosidade, a gente confunde dor com falta de fé. Até que uma dor tão grande nos atropela e a gente desmonta. E talvez o primeiro passo é: se permita desmontar, mas coloca a sua lágrima no lugar certo. Que a sua lágrima não seja rebeldia, que a sua lágrima não seja desalento, mas sua lágrima seja dor no colo do pai. É o filho que vai lá, tropeça, corta o pé, leva uns pontos, e ele vai fazer o quê? Ele vai chorar no colo do pai. Ou no colo da mãe, na maioria das vezes, né? Porque a mãe é um colo melhor para chorar do que o do pai, assim, convenhamos. Dor precisa ser encarada como dor. Comunidades saudáveis são comunidades que admitem que a vida é complicada, a ponto de Jó passar boa parte do seu discurso com Deus questionando o porquê e dizendo: eu não mereço passar por isso. Mesmo que em alguns momentos Deus nos acolha sem responder a nossa dor, porque Deus não costuma dizer o porquê. Na verdade, Deus costuma pedir que a gente tenha fé para dar os próximos passos, e Ele vai mostrar que Ele está presente. Mas vez por outra Ele não responde o porquê. É porque tem que ser pela fé. E ele chora. A Bíblia nos ensina a chorar. A Bíblia nos mostra Davi desesperado, porque mesmo sabendo que foi um filho de um relacionamento pecaminoso, ele tem Betseba grávida, e ele vai até o último suspiro da criança, na esperança de Deus poupar o filho. O filho morre, ele arruma o rosto, e ele vai adorar. As pessoas acham estranho, mas o texto não diz que ele deixa de chorar, o texto diz que ele entrega a dor para quem de direito. E por vezes, no nosso cultivo da dor, a gente entrega a nossa dor para um monte de gente que não deveria ouvir nossa dor. Pessoas que não enxergam a vida como nós, pessoas que nós sabemos que não vão nos aproximar de Deus, pessoas que vão nos abrir portas que não são abertas pelo Senhor, porque nós precisamos externar a nossa dor, e às vezes fazemos isso por longos anos. Então, quando eu digo chore a sua dor, mas no lugar certo. Na escola bíblica nós falamos, e
a mãe do Luan compartilhou que às vezes a gente tem que estar aqui focado, porque a gente chega aqui pensando numa mil e uma coisas que acontecem na nossa vida, problemas a resolverem, e enquanto estamos aqui, nós não vivemos um relacionamento, e tudo isso aqui só tem sentido porque o Pai está presente e quer falar conosco. Quando nós entregamos a nossa dor neste lugar, ou em qualquer outro, desde que seja na mão de Deus, Ele nos consola. E a segunda coisa que o texto nos ensina, porque Efraim chora muitos dias, mas o texto diz que seus parentes vêm e o consolam. Ele se permite ser consolado, ele se permite estar junto de pessoas que caminham com ele enquanto ele chora. Ele decide não chorar sozinho, e aqui a comunidade que se chama igreja, lavada e remida pelo sangue de Jesus, que transforma a gente num só corpo, e que nos ensina a chorar com os que choram, e nos alegrar com os que se alegram, ela ganha sentido. Porque em alguns momentos da minha vida, eu já fui tentado, nos meus momentos de dor, dar uma afastada, para me reorganizar e voltar. Eu conheço famílias que fizeram isso por muito tempo. Um casal muito querido meu, passou 14 anos depois de um conflito numa igreja, sem voltar para qualquer outra comunidade, muito embora cultivassem uma vida íntegra, obediente, amavam o Senhor. Outro colega meu muito querido disse que ele passou um bom tempo na base do Cristo em casa, e ele vivia o amor dele pelo Senhor, mas ele esperava resolver uma situação para voltar, ou que encontrasse a comunidade certa. Não, permita-se ser consolado na sua célula, junto do seu líder, em pessoas que são referência na sua vida. Chore junto das pessoas certas, porque existem pessoas que Deus vai colocar do teu lado e vão caminhar junto contigo. E lembre-se, Efraim precisava dos parentes para consolar. Nós temos o Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos ensina que Ele é o Consolador. Temos um Deus que habita em nós, que testifica conosco a sua presença, que revela o seu amor, que nos encaminha para a paz, que opera em nós de maneira a nos transformar de dentro para fora. E receber o consolo é uma decisão individual. Da mesma maneira que o filho pródigo, ele sai, Deus permite que ele saia, e ele precisa em algum momento cair em si para entender que tem que voltar. Deus jamais vai atropelar corações. Ele vai alcançar você, Ele vai bater a porta, Ele vai dizer que está presente. Ele vai chegar a ponto de chorar contigo, como Jesus chora diante de Jerusalém. Jesus chora diante do túmulo de Lázaro. Mas Ele só vai até onde você permitir, porque nós não somos robôs. O que dá sentido à afirmação de que temos um Deus que procura verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade, é o respeito às decisões que tomamos dentro de nós. Então Deus vai dizer: eu estou aqui, eu tenho um plano para a sua vida, mas você vai ter que dar o passo de fé. Efraim se permite fazer isso. Ele deixa que palavras de consolo lhes sejam entregues. Será que você não enterrou algumas dores dentro de você e não permitiu que elas se tornassem parte da sua história, e até hoje elas marcam você de forma tão profunda que elas te impedem de viver plenitude de Deus em algumas áreas da vida? Será que a falta de consolo, mesmo você tendo o Consolador junto contigo, é no mínimo contraproducente? Nós escondermos coisa daquele que nos conhece melhor do que nós mesmos. Nós retermos a entrega àquele que tem todas as coisas. Incoerências que fazem parte das nossas vidas, mas Efraim tomou a decisão de se permitir ser consolado. E pode ser que você esteja hoje chegando aqui com bagagens que só você conhece, e que na sua rotina
de fé, você já encontrou uma zona de conforto, você não precisa mexer muito delas. Você já se reorganizou de alguma maneira. Eu queria nessa manhã dizer com muito carinho que Deus é um Deus de cura. Ele vem para fazer novas todas as coisas. Aquilo que um dia é lágrima pode se tornar assim um testemunho. Mesmo por vezes lágrimas brotem. E é isso que Efraim nos ensina. Porque a Bíblia nos ensina que ele volta a viver. Ele se permite receber o consolo, mas o texto está lá, não é à toa. E ele conhece novamente a sua esposa. Ele perde um filho, mas entende que ele pode continuar a viver. E Deus lhe permite ter outro filho. É engraçado que o nome Berias é uma discussão, porque é filho da adversidade. E assim, alguns dizem, poxa, se é um novo momento, por que bota o nome de filho da adversidade? Quase como se o nome fosse uma maldição. E às vezes a gente fica latejando, batendo a cabeça em determinados textos, passando desafios sem entender, até que num dado momento Deus falou no meu coração o seguinte: a discussão sobre o nome dele é por causa de quem interpreta. Para alguns a adversidade é o que marca, para outros é a superação na adversidade. E Efraim mostra pela sua vida que Berias é a superação. É a história sendo novamente contada. Ele não parou por causa da dor. E cá para nós, né? Nós temos muito mais potencialidade de superar do que Isaías, do que Efraim. Nós somos templo, nós somos casa, nós somos filho. Aquele que era o Deus encarnado que andou no meio do povo, hoje habita em nós por meio do seu Espírito. Nós não estamos sozinhos. Deus nos alcança mesmo que nos faltem todos os outros consoladores. O mundo pode nos cercar de acusadores e o Consolador vai estar em nós. A vida pode seguir. E todas as histórias de redenção glorificam o nome de Deus na Bíblia, porque Ele está nos encorajando a viver a nossa própria história. Mesmo no Novo Testamento a gente vai ver Paulo brigando com Barnabé por causa de João Marcos, e tempos depois um Paulo mais velho nas cartas pastorais dizendo: me traz Marcos, porque ele me é útil. E Deus aproxima pessoas, Deus traz de volta, Deus restaura propósitos. Quais são os propósitos que têm sido deixados em segundo lugar por causa de algumas dores ou de algumas situações desagradáveis? Deus assim colocou no meu coração de que é momento de permitir que a vida siga, porque a graça, ela é especial, porque ela se aperfeiçoa na fraqueza. É na graça que em você habita o poder de Cristo. É na permissão de que Ele seja Deus, mesmo que você não seja ninguém, que o nome dEle é glorificado. E Ele é aquele que faz novas todas as coisas. Efraim para mim é um parâmetro, porque eu espero em Deus que eu jamais viva o que ele viveu. Eu não consigo pensar numa dor maior. Assim como eu sei que o que nos separa dos grandes homens de Deus do Velho Testamento é um monumento, uma cruz. A intimidade que nós experimentamos é incomparável, porque é Deus habitando em nós. Então, por meio de histórias como essa, Deus diz: eu posso. Qual é o recomeço que Deus quer contar na sua história hoje? Qual é a vocação que tem que ser novamente abraçada? E assim, não pense que aqueles que sorriem ao teu lado não experimentaram momentos de dores tão intensos quanto os seus. Não pense que a vida foi diferente para aquele que está do seu lado, porque não foi. Uma das pessoas mais amáveis que eu conheci, assim, foi a melhor professora de escola bíblica que eu conheci, Penha. Já está com o Senhor.
Pensa numa pessoa que está sempre feliz. E a gente olha para essas pessoas e pensa, a vida delas é maravilhosa. E Penha, enquanto no seminário, numa época que as pessoas moravam no seminário, se bem que eu também fui dessa época, eu morei no seminário. Mas o fato é que o filho dela, o segundo filho dela, vira e fala numa manhã: mãe, o que acontece com quem morre? E ela vira e fala: quem morre vira anjo, fica com Jesus. E aí o Emerson vira e fala: então eu vou morar com Jesus, e vai embora. 2 dias depois, o Emerson passa mal e ninguém sabia que ele era diabético. E ele falece 2 dias depois e ele parte com Jesus. A Penha fica só com o Anderson, o mais velho. 5 anos depois ela tem Ulisses, tem outro, a vida segue. E você olha para ela, não consegue ter a imagem da dor. Aí pensa, poxa, outros vieram. Essa mesma pessoa, ela na verdade, com 1 ano de casada, ela se tornou viúva, porque o primeiro marido sofreu uma doença repentina e faleceu. Eu conheci ela com mais de 50 anos de casada, eu participei da boda de ouro dela. Mas aí você olha para aquela pessoa e não consegue imaginar que ela tem história, porque você pensa, a vida dela é perfeita, é a vida que nós queríamos ter. E ela experimentou 2 dores profundas. Talvez a diferença, ela permitiu que Deus continuasse a contar a história. E Deus é glorificado em histórias de graça. E para mim, a cereja do bolo na história de Efraim, e é por isso que eu disse que a dor ela não anula o propósito, é saber que enquanto Deus estava restaurando individualmente a vida de Efraim, Deus tinha planos muito maiores, que iam para muito além de Efraim. Eu no verso 27 eu mostrei que Efraim foi tataravô de Josué. E Josué não teria vindo ao mundo, apoiado Moisés e avançado para conquistar a terra prometida, se Efraim não tivesse se permitido consolar após chorar a sua dor, se Efraim não tivesse decidido continuar a prosseguir, entendendo que a vida era um presente de Deus e valia a pena ser vivida, nada disso teria acontecido, pelo menos a história como nós conhecemos. Outra aula teria que ter sido dada. O texto de Juízes, de Josué, não existiria. Por quê? Porque Efraim teria decidido deixar de prosseguir. Eu e você não enxergaremos muito além desse presente que nós estamos, mas Deus, por meio da sua história de redenção, certamente está a escrever outras histórias, onde gerações que nós não alcançaremos serão impactadas por meio daquilo que você está vivendo hoje. Então permita-se viver, porque o mundo é transformado por aqueles que pela fé abraçam a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes a gente não entende como é que ela pode ser boa naquilo que eu estou vivendo hoje, mas a Bíblia nos ensina e prova por intermédio das histórias que ela é boa, agradável e perfeita. Eu poderia dizer que essa bondade e essa perfeição, ela acontece quando Paulo afirma que nada pode nos separar do amor de Deus. E aí ele segue, nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem coisas presentes, nem do porvir, ele vai seguindo. Mas é mais do que isso. Olho não viu, ouvido não ouviu, nem jamais passou pelo coração de homem algum que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que nele esperam. Deus está a escrever uma nova história. Permita que essa história seja escrita. Se entregue a ela, se renda a essa história, porque essa história vai te trazer a plenitude que você acha que perdeu definitivamente, mas também ela vai trazer vida para outras pessoas, para a glória de nosso Deus. Vamos louvar o Senhor. Eu
Queria pedir que o Ministério de Louvor completasse, porque nós estaremos orando no final, mas há algo que é preciso de tempo para processar. É o que Deus está falando ao seu coração hoje, por intermédio da palavra que foi pregada. Há uma responsabilidade que é daquele que compartilha, mas há outra que é você, com um Deus pessoal, que quer alcançar o seu coração. E eu queria que enquanto estivéssemos louvando ao Senhor, sem a minha voz, porque se eu começar a cantar, a espiritualidade do salão acaba, você se colocasse diante do Senhor, e sem medo, dissesse para Deus como essa palavra o alcance, e com fé, entregasse para Ele o que hoje parece um impedimento, mas em nome de Jesus, é uma nova história que Deus está a contar, para a glória dEle, e que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, em nome do Senhor. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe, Pai, em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, eu quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo saiam agora. Amo Jesus. O Ministério de Louvor vai cantar mais uma vez o refrão, e você é alcançado por Deus onde você está.
mas a igreja pode orar por você e te abençoar quando você entrega para Deus aqui o seu clamor. E se essa palavra te alcançou de alguma maneira, e se há algo para entregar, o meu convite é para que você venha à frente e ore comigo, conosco, porque nós estamos aqui para abençoar a sua vida e para participar do recomeço. E procure pessoas, permita que pessoas façam parte da sua vida e na direção do Espírito Santo sejam instrumentos de Deus para te encaminhar à plenitude com Jesus. Nós estaremos louvando e sinta-se à vontade, mas o fato é que Deus te chama e nós estaremos orando por você. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre tua família proclame o santo nome Jesus. Teu nome é poder. Declare isso com convicção, que o nome do Senhor é poderoso para libertar cadeias, dissipar as trevas, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Ó meu Senhor, Pai querido, nós estamos aqui na Tua presença, onde, ó Deus, a nossa história é entregue e onde ela faz sentido, porque Tu és poderoso para fazer muito mais do que qualquer coisa que tenha passado na nossa mente. Os nossos sonhos são incomparáveis comparados ao Teu. Assim como, ó Deus, Tu és poderoso para curar e para fazer novas todas as coisas. Por isso, Senhor, nós colocamos no Teu altar as nossas feridas, na certeza de que não estamos sós, e ainda, ó Deus, há histórias a serem contadas. Entregamos em Tuas mãos as famílias aqui representadas, e entregamos em Tuas mãos as dores, ó Deus, que são colocadas no Teu altar, com a convicção de que Tu és poderoso para fazer novas todas as coisas, e pedimos, ó Deus, pela cura, para que a dor não anule o propósito, e os propósitos sejam renovados e restaurados, de maneira, ó Pai, que para a Tua glória, a glória da segunda casa a ser novamente construída nessas vidas, seja maior do que a primeira. Entregamos tudo em Tuas mãos, por Jesus, amém.
nome é cura, é poderoso, teu nome é vida, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Destrói cadeias.